Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje pode não ser muito agradável às mulheres que nos assistem, porque com certeza é um tema que preocupa muitas de nós, que é a endometriose. Você sabia que no dia 8 de maio se comemora o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose? Pois é, quem vem bater um papo com a gente hoje é a Gisele Andrade, que é enfermeira da saúde da mulher e veio falar sobre esse assunto com a gente. Seja bem-vinda, Gisele, tudo bem? Obrigada, tudo jóia. Então, muita gente tem endometriose, infelizmente. Tem até o dado aqui, deixa eu até conferir. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, de 10 a 15% das mulheres em faixa de idade reprodutiva pode desenvolver a doença. Então, é bastante gente, né, Gisele, que tem essa doença. O que vem a ser a endometriose? Por que ela não é tão divulgada na mídia como câncer de mama ou outros tipos de doença? Isso, para a gente poder entender o que é a endometriose, é importante fazer uma explicação antes, né? Então, o endométrio ele é um tecido que ele fica na parte interna do útero e esse tecido, quando ele sai dessa parte interna e vai para fora do útero ou se deposita em outros órgãos, a gente chama de endometriose. Uma vez que ele se deposita em outros órgãos, ele vai se proliferando e vai causando a dor na mulher, né? Aquela cólica que a mulher sente quando ela está menstruada. Geralmente a gente acaba não divulgando muito a endometriose porque ela, apesar de trazer uma consequência em relação à qualidade de vida da mulher, ela é benigna. Ela é crônica, ela permanece durante toda a vida reprodutiva da mulher, mas ela não traz um malefício que pode levar a um risco de morte dessa mulher. Sim. Então, às vezes, a gente acaba deixando um pouco esse assunto de lado e tratando as outras doenças que são mais emergentes, mas a endometriose ela não é menos importante. Ela é tão importante quanto as outras alterações da mulher, porque influencia diretamente na qualidade de vida dessa mulher. Então, seria justo ter essa data comemorativa aí para trazer mais informação para as pessoas. Sim, com certeza, para que as mulheres possam conhecer um pouco mais sobre esse tipo de alteração e procurar um profissional de saúde quando identificar isso em si mesma. Quais seriam os principais sintomas? Porque às vezes a mulher tem ali uma cólica mais forte, um fluxo maior, mas como a gente estava conversando aqui antes, é subjetivo. Ou às vezes o que é normal para uma pessoa não é para outra. Então, como a mulher pode perceber que o que ela tem está fora ali do esperado? A cólica menstrual em si, a gente não pode dizer que ela é completamente normal, né? É claro que na idade, na adolescência, isso é mais comumente observado, digamos assim. No entanto, toda alteração, toda dor deve ser investigada. É importante que essa menina, ou essa jovem, ou essa mulher procure um profissional de saúde que seja habilitado, né? Para que se investigue essa dor. Normalmente, no primeiro momento, o médico utiliza algumas medicações que são mais resolutivas no início para os tipos de cólica. E quando essa cólica, essa dor não melhora com essa medicação, precisa ser investigado, precisa modificar a medicação. E aí essa investigação vai se dar por outros métodos também. Geralmente a doença surge já na adolescência, no comecinho dessa vida, mas quando os hormônios estão mais à flor da pele, ou pode surgir depois dos 30, depois dos 40? Na verdade, a endometriose está relacionada com a menstruação. Então, desde o primeiro dia em que a menina fica menstruada pela primeira vez, essa doença já começa a se desenvolver porque ela está relacionada com o hormônio. E o hormônio, quando ele começa a ser liberado, que é o estrogênio, ele favorece essa menstruação e favorece o crescimento desse tecido que é o endométrio. Então, ele pode se desenvolver ali desde o início da primeira menstruação e vai permanecer durante toda a vida, a não ser que ele seja tratado para que ele seja controlado. No caso, você disse que o estrogênio é o culpado, entre aspas, vamos colocar assim. Mas a ciência sabe por que ele faz isso? Na verdade, não existem estudos que nos digam com toda certeza qual é a causa da endometriose. A gente sabe hoje que esse tecido
que vai crescendo ali por conta de um aumento do hormônio, né? Vai aumentando o estrogênio, então esse tecido vai crescendo. Uma vez que esse tecido vai crescendo, quando a mulher menstrua, ele tem que ser liberado durante a menstruação. Por alguma razão que ainda não sabemos, esse tecido e esse sangue, ele migra para outros locais. É quase um refluxo. É quase um refluxo. Então, ele vai para as trompas, ele vai para os ovários, ele pode ficar no peritônio, que é uma membrana que fica na camada do abdômen. Então, não se sabe exatamente o porquê que ocorre esse refluxo. A gente sabe que existe uma influência hereditária importante. Então, quando eu tenho mãe com endometriose ou irmã com endometriose, eu tenho mais chances de desenvolver. Não significa que eu vou desenvolver, mas eu tenho mais chances de desenvolver. Então, existe sim uma questão hereditária importante aí no desenvolvimento dessa doença. Quando eu estava pesquisando ali um pouquinho para a entrevista, eu descobri o que eu não sabia, que podia até atingir intestino, subir para outros órgãos e não só útero, trompas e ovários em si. Nesse caso, o que pode ser feito? Na verdade, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o tratamento, mas quando chega nesse ponto, já o tratamento poderia ter começado antes? Sim, por isso que a gente insiste na importância de procurar um profissional da saúde quando se tem os sintomas. E se aquele sintoma não melhorar com a medicação, procurar novamente esse profissional da saúde para investigar melhor. Porque para a endometriose atingir outros tecidos como o intestino, pode atingir o diafragma ou até o pulmão, né? São casos mais raros. Mas é porque ela realmente não fez nenhum tratamento. O tratamento consegue prevenir esse agravamento, né? Mas se ela não fizer, vai acometer outros órgãos. Isso geralmente é difícil de acontecer porque a dor é tão intensa que ela em algum momento acaba procurando um profissional para poder resolver essa questão. Eu vi que em alguns casos a média pode até ser de 10 anos que a pessoa leva para descobrir que tem essa doença, vai sofrendo, até começar a pesquisar, daí vai começar a fazer os testes, os remédios e tal. Demora 10 anos para isso acontecer. Então é muito tempo que a mulher está sofrendo e não sabe por que direito. Muitas vezes a gente percebe que a mulher hoje ela tem uma atividade muito mais intensa do que ela tinha uns anos atrás. Então, antes ela vivia para a família, ela vivia para o lar e hoje em dia ela tem uma série de atividades e compromissos e responsabilidades que acabam fazendo com que ela esqueça um pouquinho de cuidar da sua saúde. Então, eu estou sentindo aquela dor intensa naquele momento, eu tomo um remédio, ou então eu procuro um pronto atendimento, tomo uma medicação ali, se resolve e eu esqueço daquilo depois. Aí, no caso da endometriose, daqui a um mês ela reaparece novamente, né? Então, a gente, como brasileiro até, a gente tem a mania de ir postergando as coisas e não fazer prevenção de doenças, não fazer promoção da saúde e deixar para procurar um profissional só naquele momento que a gente já vê que não tem solução mais. Então, isso que às vezes acaba fazendo com que o diagnóstico seja muito tardio. Há quem diga que é uma doença da mulher moderna. Até colocaram essa palavra mesmo, de verdade. É a doença da mulher moderna. Pelo estilo de vida ou também tem outras influências no sentido de começar a ter família mais tarde, ou então tomar pílula, ou então, sabe, vários fatores que a mulher moderna está tendo para prorrogar esse tempo dela, ou então não tem muito a ver com o estilo de vida e mais com o hormônio mesmo e ficar postergando? Tem uma relação com o estilo de vida, sim, e até mesmo com o número de filhos, né? Antigamente a mulher tinha um número grande de filhos, então começava cedo, né? Se a gente for pegar aí avós e bisavós, eles tiveram 10, 12, 8, 6 filhos, né? E a mulher de hoje não, ela já tem um número menor de filhos, porque ela quer viver a sua vida, ela quer fazer a sua carreira profissional. Então, tudo isso acaba interferindo no organismo e na produção desses hormônios também. Tem muita coisa envolvida que a gente pode dizer.
mas a gente vai falar mais sobre isso só no próximo bloco, porque o nosso tempo já acabou, passou rapidinho, né, Gisele? Mas a gente volta já já com mais informações sobre o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. A gente volta já.